Teve uma aberta da UFSC, Ó. acho que era matemática, a mulher não sabia qual era, ela chutou das adversárias. Pessoal, das questões todas, tem uma questão que eu fico meio cabreiro, eu não dei a dica ainda. Então eu quero dar um exemplo dessa questão aqui dos tubos sonoros. Quero dar um exemplo. Na outra turma, eu cheguei a fazer um exemplo de tubo. Para vocês só fiz corda, então vale a pena. Antes de a gente migrar para a Física E, eu quero fazer um comentário sobre a prova. Começou a fazer tudo. São 6 questões, né? Não, é... Ah, tubo? Não, por isso que eu quero dar dica. Eu só passei corda. Na aula de acústica da semana passada, eu te mostrei que uma corda, quando a gente prende ela entre dois extremos e bota ela para vibrar, o primeiro harmônico dela vibrando é assim. Concorda comigo? Um ventre. O segundo harmônico é assim. 2 ventres. Se eu aumento a frequência que eu sacudo a corda, ela começa a se separar em 3 seções. 2 vibrando para cima, outra para baixo. Aí é para ser um nó perfeito. Primeiro, segundo, terceiro ar harmônico. Tem que saber o nome técnico disso. Harmônico. É a maneira como a corda vibra. Se eu chamo a corda de comprimento L para matar questões de cordas vibrantes, nós temos que saber relacionar o tamanho da corda com o lambda. Um ventre são quantos lambdas? Isto aqui é lambda, né, galera? A onda toda, tá vendo? Se eu fizer uma onda em oposição de fase, fica claro que o ventre é lambda. Teve uma aula que eu fiquei batendo nessa tecla. Tu viu como desaparece na nossa mente, a gente não usa? Tem que manter usando. Então, no primeiro harmônico, a gente diz que o L é um ventre, um lambda. 2 lambdas sobre 4. Né? Ó, sobre 2 sobre 2, é metade e metade. Certo? Vamos lá? 3 lambdas sobre 2. Como é que é a questão da corda? Como é que ela cai no vestibular? Ele vai lá e fala assim, ó. Uma corda de comprimento 0,8 metros vibra com frequência de 160 Hz no terceiro harmônico. No terceiro harmônico. Calcule o lambda, calcule o comprimento de onda. Já que é o terceiro harmônico, certo? É essa situação, concorda comigo? Ele disse que o L era 0,8. Se é o terceiro harmônico, 3 vezes lambda sobre 2. Eu, para calcular o lambda, nem precisei da informação da frequência, concorda comigo? Nem precisei usar a frequência, certo? Ficaria 0,5333, 0,5333 metros. Ou 16/30, ou 8/15. Tudo bem para vocês? Eu multiplico por 10 em cima e embaixo, 16/30, divide por 2, 8/15. Pronto, para não ter vírgula. Outra pergunta famosa, qual é a velocidade da onda na corda? Veja o que uma lambda faz. A velocidade eu quero descobrir, o lambda 8/15 e a frequência 160. V igual 48, 8, 12, pronto. Aí se quiser simplifica, se quiser divide. Beleza? A única diferença dessa questão que eu acabei de fazer para que vai cair na prova para vocês, além de já saber o começo, né? Se eu conseguir procurar essa questão da UDESC, a questão que deu problema de gabarito, então é fácil tu achar ela na internet e resolver ela, e vir com ela meio pré-resolvida. A única diferença é que quando eu boto um tubo sonoro a vibrar, o ar se organiza da seguinte maneira no primeiro harmônico lá dentro. Ó. No segundo harmônico o ar vibra dessa maneira. Ó. No terceiro harmônico, na terceira forma de vibrar, o ar fica assim, ó. Vai diminuindo a lâmina? Pois é, exatamente como acontecia na corda. Quanto maior o harmônico, menor o lambda. E maior será a frequência. Só que é menor o ventre, né? Pois é, exatamente como o ventre diminuiu e o ventre é lambda sobre 2, diminuiu o lambda também, né? Concordas? É isso aí. Sabe qual foi a minha grande
aula disso aí, a minha grande perturbação foi assim, ó. Ah, tá bom que o ar vibra assim. Aham. Oh, sim, o ar vibra assim. Eu ria da cara do sujeito, ele falava umas coisas que eu desdenhava, mas eu era educadinho, não era na frente dele. Eu pensava internamente, que babaca. E eu fazia o cálculo, dava certo, tirava 10 na prova, mas eu pensava, babaca, porque não faz sentido na minha vida aquilo. Só que aqui, na verdade, os caras às vezes esquecem de contar umas coisas bonitas. O cara que permitiu a gente descobrir que o ar vibra dessa maneira foi Kundit. Kundit, ele pegou um tubo transparente, botou cortiça em pó ali e ligou uma caixa de som do lado. À medida que ele ia mudando a frequência da caixa de som, ele ficava olhando o tubo transparente cheio de pó ali dentro. E de repente a poeira toda se acumulava só nesse cantinho. A poeira sumia daqui. Ele, oh, que interessante. Ele ia aumentando a frequência da caixa de som que estava do lado. Ele ficava olhando. De repente a poeira se acumulava ali e aqui. Aqui ficava sem poeira, aqui ficava sem poeira. Pode ser isopor em pó, se quiser fazer na tua casa, garrafa PET, isopor em pó, baixa o programinha da internet, de frequência, tu faz a experiência de Kundit em casa. É ridículo. Aí aqui, ó, a poeirinha acumulou aqui, a poeirinha acumulou ali e a poeirinha acumulou ali. Ué, se a poeira está acumulada e parada, com uma montanhazinha de poeira, a explicação é que ali o ar está parado. Se a poeira foi varrida dessa região, antes tinha poeira, tá vendo? Se a poeira foi varrida dessa região, é porque o ar está sacudindo. Mas o som é uma onda de pressão, lembra? Que nem uma mola. Artisticamente, a gente faz esses desenhos de vento e nó, que não tem nada a ver com a maneira como o ar flui. Na verdade, o ar está fluindo aqui, por isso que limpou essa região, e aqui o ar está parado, foi acumulando a poeira no ar parado. Onde tem um nó, é porque o ar está parado. Obrigado pela atenção, gente. E aqui onde não tem poeira, o ar está vibrando e empurrou a poeira para o lado. Então, de fato, estava certo. O desenho é babaca mesmo. Não tem nada a ver com a onda em si. É uma maneira alegórica, uma maneira artística de representar onde tem ar vibrante e onde não tem. Beleza? Peraí. Se um ventre é lambda sobre meio ventre é quanto? Tudo bem para vocês que se eu faço a cesárea, o meio ventre é lambda sobre 4? Esse é o segredo. Tubos sonoros a gente vai contar de meio ventre em meio ventre, de lambda sobre 4 em lambda sobre 4. Vamos chamar de L o tamanho do tubo, vamos chamar de L. Um ventre, 1 lambda sobre 4. Isso aqui não é um ventre, isso aqui é meio ventre, tudo bem? Faz a cesárea, 1, 2... Isso, são 3, cara. 3 lambdas sobre 4. Cesárea, cesárea. Tu viu como é simples pra caramba? E se for o enésimo harmônico? N lambda. O físico, ele é um sujeito esquisito. Matemático também, depois de algum tempo ele vai ficando esquisito. Ele quer organização, umas coisas loucas. Então os caras não chamam esse aqui eles chamam de primeiro harmônico. Primeiro harmônico. Só que esse... Adivinha? Não é o segundo. É o terceiro, quando ele tem 3 ali. Que doença, né? O cara olha 3. Não, não pode ser o segundo, tem que ser 3. Isso é física B. Isso é física B. Eu não comecei a aula da física aí, né? Foi o que eu disse, né? Certo? Eu falei que ia fazer essa questão aqui, né? Não falei que ia fazer essa questão? Certo? Galerinha, primeiro harmônico. Terceiro, a UDESC, nessa questão que eu te falei, ela pediu a frequência do terceiro harmônico. E ela deu como resposta a do quinto. Todos os livros de física do mundo vão dizer que esse é o, esse é o e esse é o. A UDESC num ano chamou esse de terceiro, primeiro, segundo e terceiro. É assustador, é quase inacreditável que um físico tenha cometido esse erro absurdo, certo? E deu um monte de problema deles, não sei quanto tempo demoraram para eles voltar atrás, se eles voltaram atrás. Porque eu posso dizer o seguinte, não me interessa, eu disse que esse é o primeiro tipo, esse é o segundo tipo, esse é o terceiro tipo, mas ele não falou o terceiro tipo, ele falou o terceiro harmônico, e o terceiro harmônico é este, isto o mundo todo, beleza?
aceita. O Udesc se atrapalhou um certo ano, é justamente essa questão que eu quero. Então olha só. O cara vai lá e diz, um tubo sonoro tem comprimento 2 metros. Sabendo que a frequência, ou sabendo que a velocidade do som no ar é 340 metros por segundo, calcule a frequência do quinto harmônico. Vou fazer o quinto. É o terceiro tipo. A Joana, como? L é igual A 5 lambda, e aqui é 2, né? Passa multiplicando, 8 passa dividindo, achei o lambda, 1,6 metros. O que mais? Pronto, veja o que uma lambda faz. 340 é igual a 1,6 vezes F. 340 dividido por 1,6 é igual a F. F é igual a 3.400 dividido por 16. 1.700, 850, 425. Eu tenho que dividir 4 vezes por 2, né? 1, 2, 3. 212,5 Hz. O vestibular perguntaria, esse som é audível? É audível, porque para ser audível está entre 20 e 20 mil, está dentro da faixa audível. Beleza? É isso, cara. Veja como a lambda faz, que tu vai precisar. E, além disso, saber que cada meio ventre, lambda sobre 4. Só isso. Tá? Então ficou a dica aí, dei a questão está dada. Agora sim, agora vamos voltar a brincar da física aí, para nos alegrar um pouco.